Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a mente ansiosa. O que acontece com a mente ansiosa? Né? A mente de uma pessoa ansiosa tem a tendência de colocar um filtro negativo. Né? Nesse filtro negativo, que é o filtro da ansiedade, né? Que ele aumenta a ansiedade ela luta para perpetuar, para se manter, para continuar na mente da pessoa. Então, a própria ansiedade traz algumas regras. Né? A ansiedade ela dita para nós assim, ó, exagere todas as situações, as coisas são muito perigosas, fique sempre alerta, tudo que você vê na frente é perigoso, tá? E você precisa exagerar os problemas, você precisa sempre pensar que você nunca vai dar conta de enfrentar. São algumas regras falsas da ansiedade e que geram mais ansiedade ainda, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Ansiedade de uma pessoa, uma paciente fictícia, né, inventada pelo livro, só para dar um exemplo. A ansiedade de Cristina em relação a dirigir diminuiu rapidamente com a repetição da experiência. Mas o que teria de acontecer para que a ansiedade dela se mantivesse elevada? Para permanecer altamente ansiosa, ela teria que estar preocupada com pensamentos como estes, ó. Dirigir é perigoso. Então ela tinha crenças assim, né? Ah, dirigir é perigoso, eu poderia facilmente sofrer um acidente, eu poderia ficar gravemente ferido ou morrer, né? É... Eu sou uma péssima motorista, eu nunca vou aprender a dirigir, eu não sei o que estou fazendo, eu não me lembro de todas as informações sobre como dirigir bem. Se em vez de pisar no freio, eu pisar no acelerador, né? E se na hora eu ficar tão ansiosa e não conseguir prestar atenção? Minha coordenação é muito ruim, né? Eu nem posso imaginar como eu poderia me tornar uma motorista mais segura. Melhor é ficar em segurança aqui, né, no meu quadradinho segura e evitar dirigir. E eu evitando dirigir, evitando entrar no carro e pegar a estrada, eu vou ficar mais segura, eu não vou precisar me arriscar, né? E aí ela percebe, mas dirigir não é necessário mesmo, deixa para outras pessoas. Saber dirigir nem é tão necessário para a sobrevivência. Então ela entrava no movimento de evitar para não entrar em contato com a ansiedade. Mas isso não é legal também, porque evita a ansiedade a curto prazo, a longo prazo ela se sente mal, porque ela nunca aprende a dirigir, não aprende que ela é capaz, não supera o medo, né? Então é o que a gente conversou sobre os custos e benefícios dos comportamentos evitativos a curto e longo prazo, tá, pessoal? Mas aí, quando ela começa a questionar essas crenças, mudar esses pensamentos, ter pensamentos mais saudáveis, mais funcionais, mais racionais, né? A ansiedade dela diminui muito, tá? Como? Quando ela começa a questionar. Não, mas dirigir realmente é perigoso? É sempre perigoso? Não, pode até ser perigoso, mas é um risco aceitável, né? Considerando que um número de motoristas na estrada considerando a quantidade de motoristas que tem todos os dias, o número de acidentes é muito pouco. Se a gente for olhar milhões e milhões de motoristas o dia todo no mundo inteiro para a quantidade de acidentes, é pouco, né? Então, não é tão perigoso assim, né? Não é todo mundo que vai dirigir que vai ter um acidente. E se eu também for ficar atento, né, treinar com o tempo, eu vou ser uma boa motorista, né? Dirigir é hábito, é treino, gente. Tudo é treinado, né? E aí ela desenvolveu os pensamentos assim: estou em uma estrada do interior pouco movimentada, que é bastante segura. Estou dirigindo tão devagar que é difícil de acreditar que eu poderia me machucar caso faça alguma coisa errada. Meu pai pode segurar a direção caso eu cometa um erro, né, ou alguém que estiver do lado. Então ela começa a desenvolver pensamentos mais funcionais, mais adaptativos, que gera mais segurança, onde ela se sente mais capaz. E aí ela começa a enfrentar o medo de dirigir, percebe que o pensamento, a crença, questionar esses pensamentos automáticos diminui a ansiedade, né? Se eu desenvolvo o seguinte pensamento: sou uma péssima motorista, nunca vou aprender a dirigir. Olha, nunca, essas generalizações, nunca vou dar conta, isso não ajuda a gente. Né? Como assim nunca vou dar conta? Nunca é muito tempo, é muito amplo. Né? E aí ela questiona esse pensamento, essa crença, e desenvolve a seguinte crença: bom, eu posso aprender a dirigir sim. Todo mundo tem que começar como um aprendiz, todo mundo começa do começo.
Se eles podem, eu também posso. Qual que é a diferença? Né? A maioria das pessoas da minha idade aprende a dirigir porque eu também não posso. O que eles têm de diferente de mim? Claro que eu posso sim. É só eu começar do começo, igual todo mundo começa, errando, com dificuldade mesmo, né? Passando raiva às vezes, pedindo ajuda, faz parte da vida. Né? Eu tenho habilidades de coordenação motora boa sim, porque eu consigo escrever. Escrever demanda uma habilidade motora muito grande. Né? Eu consigo, sei lá, chutar uma bola, eu consigo andar de bicicleta, então eu tenho habilitar coordenação motora sim, né? Quem não tem coordenação motora é uma pessoa que não dá conta de fazer nada, que tem algum problema, né? Melhor superar os meus medos agora, né? Estou confiante de que minha ansiedade vai diminuir quando eu praticar mais o ato de dirigir. Se eu não enfrentar agora minha ansiedade em relação a dirigir, depois só vai piorar. Né? Se eu não aprender a dirigir, eu vou sempre ser dependente dos outros. E aí eu preciso manter o foco no problema. Eu já me senti ansiosa quando estava aprendendo uma nova habilidade e consegui superar essa minha ansiedade. Então eu preciso me concentrar no que eu aprendi nas aulas de direção. Tenho todas as informações necessárias para ser uma boa motorista. E o ponto importante é o modo como você pensa, determina se a sua ansiedade persiste ou se ela diminui, tá? Pensar sobre ameaça ou perigo, né, e o quanto eu sou frágil, que eu não sou capaz, só faz a ansiedade aumentar, né? E pensar sobre o risco aceitável, por exemplo, dirigir é um risco aceitável. Sim, pode acontecer, mas não é para todo mundo. Né? Milhões de pessoas correm diariamente em nossa sociedade esse risco de dirigir, mas mesmo assim dirigem, né? E o quanto eu também tenho a capacidade de lidar com essa situação, eu posso superar. Isso diminui a ansiedade bastante, tá? Então, praticamente a mente ansiosa ela tem esses filtros negativos, que são bem aquelas distorções cognitivas que a gente falou, né? E aí, pessoal, um dos problemas maiores na ansiedade é quando você superestima a probabilidade de acontecer algo ruim, né, quanto à intensidade desse perigo. Né? Então, se você sempre pensa no pior que vai acontecer, você nunca vai conseguir, de repente, perceber que você é capaz de enfrentar isso e que de repente nem é tão perigoso assim a situação, né? Vou dar um exemplo para vocês, ó, uma situação que gera ansiedade, vamos supor, ir ao cinema com um amigo, tem gente que fica muito ansioso e às vezes evita, não quer sair com um amigo, né? Porque aí desenvolve alguns pensamentos automáticos, algumas crenças, vai estar lotado, né? Nós temos que ficar no meio de uma fileira cheia de gente, eu vou ficar ansioso, vou ficar com vergonha. E a pior coisa que pode acontecer nessa situação, nossa, eu posso ter um ataque de pânico no meio do filme, não vai ter como eu sair. Ou eu posso ficar tão envergonhado ali que eu vou ficar vermelho e todo mundo vai ver que eu tô ansioso e envergonhado, né? E aí eu superestimo, tá vendo a situação? Eu fico pensando que eu não vai ter o jeito, não vai ter o que fazer naquela situação, que eu não vou ter controle e que vai ser catastrófica a situação, né? Mas de repente, eu nem fui ainda, nem sei como que vai ser de verdade, né? E às vezes pode estar lotado? Pode, mas eu tenho certeza que vai ter lotado o cinema? Não, né? E se tiver lotado também, né? Se eu precisar de sair dali, será que vai ser impossível? Não, gente. Se eu tiver passar mal, claro que as pessoas vão me dar licença para sair, né? E se eu ficar tão envergonhado lá na hora, né? Isso é uma catástrofe? Não, gente, todo mundo fica às vezes envergonhado, faz parte. Então percebe que quando eu mudo o foco do que eu penso, eu mudo o foco como eu me sinto, né? Porque se quanto mais eu diminuo essa crença, questiono ela e percebo que eu tenho capacidade de superar assim, que eu não sou tão frágil, tão impotente, né? Se acontecer alguma coisa, eu vou ter capacidade de superar e que nem todas as coisas são tão perigosas assim, né? Não existe um perigo tão grande como a minha mente ansiosa coloca, a ansiedade baixa muito, tá?
E aí os erros perigosos que a nossa mente coloca, né? Que fala lá na página 47 e 48, que são os erros de pensamentos mais comuns na ansiedade, que é as distorções cognitivas que a gente já falou, que às vezes a gente catastrofiza situações, às vezes a gente tira conclusões precipitadas de uma situação, né, sendo que eu nem sei como que vai ser a conclusão da situação, eu já acho que vai ser horrível. Às vezes eu tenho uma visão em túnel, né, que eu foco somente nas informações ligadas àquela ameaça, vai ser perigoso. E nisso eu nem percebo que eu tenho a capacidade de enfrentar a situação, sim, né? Às vezes eu tenho raciocínio emocional. Por exemplo, viajar de avião deve ser perigoso. Porque eu me sinto tão ansioso quando viajo de avião. Se eu me sinto ansioso, logo é perigoso. Só porque você se sente ansioso quer dizer que é perigoso? Não, vamos pensar racionalmente. Né? Se a gente for olhar as estatísticas, viajar de avião é o transporte, é a viagem mais segura que existe. Muito mais segura do que viajar de carro. Por quê? Mas quando a gente fica sabendo aí de acidente de avião, né? Nossa senhora, o negócio é perigoso. Mas vocês percebem que por que quando sai uma notícia de um acidente de avião, todo mundo inteiro fica sabendo? Porque acontece uma vez a cada sei lá quantos anos. E é uma vez que acontece, de tão raro que acontece, quando acontece, nossa, todo mundo fala que é uma catástrofe, todo mundo fica sabendo, né? Mas acidente de carro tem todo dia, em vários lugares do mundo. E nem por isso todo mundo fica, nossa, você viu o acidente de carro, meu Deus do céu, né? Porque o transporte de avião é muito mais seguro, né? Então a gente às vezes superestima o perigo e isso gera muita ansiedade, tá? Então essas distorções cognitivas fazem muito mal para a ansiedade. Outra distorção cognitiva é que a gente já conversou sobre o pensamento tudo ou nada, né? Onde eu ver aquele pensamento, ver a ameaça e segurança em termos rígidos absolutos, como presentes ou ausentes. Por exemplo, uma pessoa com um transtorno de pânico, sempre pensando em ter um pleno ataque de pânico caso sinta qualquer ansiedade. Então é aquele pensamento 880. Qualquer ansiedadezinha que eu já tenho, eu já imagino que eu vou ter um transtorno, de um ataque de pânico. Né? Ou uma pessoa com ansiedade social, convencida de que seus colegas de trabalho vão pensar que ela é incompetente se ela falar alguma coisa. Só porque, né, se eu der minha opinião, todo mundo vai achar que eu sou incompetente, vai me criticar. Não, gente, não é assim. Né? Uma pessoa que se preocupa com tudo, pensando que nunca vai conseguir um emprego depois de ser demitida do trabalho. Só porque ela foi demitida quer dizer que ela nunca vai conseguir mais nada? Não, não podemos ter esse pensamento tudo ou nada, né? Tem várias outras oportunidades aí para ela arrumar outros empregos, enfim, né? Então esse pensamento tudo ou nada, ele está muito ligado também com o perfeccionismo. Ou eu tenho que ser perfeito, ou então eu não faço, ou então eu largo para lá. Ou minha prova tem que ser muito boa, eu tenho que estudar esse livro inteiro, ou então eu nem estudo. E aí eu não consigo nunca manter uma rotina, né? Aí entra na procrastinação também, que a gente já conversou bastante, que são todos erros cognitivos, que só aumentam a ansiedade. Certo, pessoal? E aí depois o livro vai trazer a intolerância perpetua a ansiedade. Quanto mais a gente tenta controlar essa ansiedade, quanto mais a gente sente a ansiedade como perigosa e tenta fugir dela, mais ansioso eu fico. Então a gente tem que aceitar o sentimento de ansiedade, ele é normal, ele acontece, tá? A gente não vai tentar suprimir ele, fugir dele, evitar situações que geram ansiedade, porque senão a gente nunca vai aprender a enfrentar, certo? Então, correr das situações que me geram ansiedade não ajuda a enfrentar o medo. Só vai me gerar mais ansiedade depois, a longo prazo. Lembra, se eu acendo a luz porque eu tenho medo do escuro, não me ajudou a enfrentar o escuro. Então, fugir, evitar, não ajuda, certo? Esses comportamentos de fuga, a gente precisa identificar que comportamento eu tenho quando eu fico ansioso. Eu fujo ao invés de enfrentar a situação, ao invés de enfrentar o medo. Então a gente precisa olhar para isso também, para começar a mudar esses comportamentos, tá? Aí tem uns exemplos aqui de situações de como a gente foge da ansiedade, como a gente busca uma segurança falsa para, né, para de repente achar que eu estou seguro, mas na verdade eu não estou enfrentando medo, tá?
Então esse capítulo é muito importante, o 2 e o 3. É muito, muito importante vocês lerem para depois a gente começar a ir para o capítulo 4, que são os primeiros passos para eu aprender a ir vencendo a minha ansiedade, tá? Combinado, pessoal? Qualquer dúvida me manda no WhatsApp. Obrigado, até o próximo.